Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje estaremos lendo Êxodo 26 e 27. E diz assim a leitura da palavra do nosso Deus: O tabernáculo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas, interna de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Faça as lançadas de tecido ao longo da borda da cortina interna, na extremidade, no primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito a cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 lançadas numa cortina interna e 50 lançadas na cortina interna, que está na extremidade do outro conjunto, de modo que a lançada esteja oposta umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo, com o total de 12 cortinas internas. De pelo de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre uma das partes, a 6ª cortina interna na frente da tenda. Faça 50 lançadas ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortina, e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha nas laçadas para unir a tenda como um todo, quando a sobra do comprimento da cortina interna na tenda. E meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. E o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de ouro. As armações do tabernáculo. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4 metros e meio de comprimento, por 60 centímetros de largura, com 2 encastes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa madeira. Faça 20 armações para o lado do sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe, para o outro lado, o lado norte do tabernáculo. Faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocada numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para a armação de um lado do tabernáculo, 5 para o do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argola de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. O véu, faça um véu de linho fino traçado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com gancho de ouro
em 4 colunas de madeira de acácia, revestida de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos cochetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino traçado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça gancho de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestida de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. O altar do holocausto. Faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para colher cinzas, as pás, a bacia das aspersões, os garfos para carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beira do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça as varas de madeira de acácia para o altar e revista-o de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas internas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com gancho e ligadura de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas com 20 colunas e 20 bases de bronze, com gancho e ligadura de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortina de 6 metros e 65 centímetros de comprimento, um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. As cortinas. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, gancho de prata e base de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortina de linho fino traçado de 2 metros e 25 centímetros de altura à base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, incluindo todas as estacas da tenda e de todos os pátios, serão feitas de bronze. O óleo do candelabro. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas, batida para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas, na tenda do encontro do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, ao entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas de geração após geração. Que Deus assim abençoe a palavra lida no dia de hoje.